Nós vamos ver algumas fotos. Olha que legal a primeira foto. Eu sou feio, mas aos olhos de Deus somos todos iguais. Diga, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Então você é feio também. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós somos todos iguais. Diga para a pessoa que está do outro lado, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Amém? A Bíblia diz em Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós falamos que nós somos feios, nós estamos falando que Deus é feio. Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se eu me acho feio, eu estou dizendo que eu acho Deus feio. Se eu me acho bonito, eu estou falando que eu acho Deus bonito. Não é assim? Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, você me corrige. Eu sou feio, mas aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Diga, todos nós somos iguais. Diga, todos nós somos bonitos. Diga, eu sou a cara do Pai. Do Deus Pai. Você quer ver Deus? Então olhe para mim. Fala para a pessoa que está do seu lado, você quer ver Deus? Então olhe para mim. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Vocês querem ver o Pai? Olhem para mim. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aqui está uma outra pessoa bonita. Não é isso? Quantos acham essa pessoa bonita? Amém, não é? Tem dinheiro, é rico, bem sucedido. Vamos ver a próxima foto. E esse daí? Olha, dizem os boatos que ele está solteiro. Se alguém está solteiro, cadê a Dona Yolanda? Dona Yolanda não está hoje? Não veio hoje? Perdeu, tá vendo? Está perdendo. Não vem para a igreja, perde a bênção. Ele está solteiro, está procurando um compromisso sério. Uma pessoa que não fique olhando só o dinheiro. Qualquer coisa, depois você conversa com a pastora Beth, com a pastora Carla, e ela vai te dar o contato dele. Amém? Vamos ver a próxima foto. Bonita? Essa já é casada. Essa já é casada. O que a gente tem que saber é o seguinte, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que assim como eu me vejo, assim eu sou. Se eu me vejo feio, eu sou feio. Se eu me vejo bonito, assim eu sou. A Bíblia é bem clara. Todos nós somos iguais. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para uma pessoa, você está vendo Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas algumas pessoas se desviam do propósito, ouvem a mensagem do inimigo e começam a ter ideias diferentes. E a Bíblia deixa bem claro, se você se vê feio, você é feio. Se você se acha feio, realmente você é feio. Porque assim como você se vê, assim você é. Então a beleza, ela está nos olhos. É assim como você vê. Nós falamos que o primeiro princípio está no coração, não é isso? Que o coração alegre formoseia o rosto. E agora nós estamos vendo o segundo princípio, que assim como os seus olhos veem, assim é. Se os seus olhos veem no espelho uma pessoa feia, assim você é. Se no espelho você vê uma pessoa bonita, assim você é. Quando você acordou hoje de manhã e foi escovar os dentes, escovaram os dentes hoje, né? Você olhou para o espelho, o que você pensou quando você olhou para o espelho? Você olhou para o espelho e falou assim, esse cara é a imagem e semelhança de Deus. Esse cara sou eu. Ou você escovou os dentes lá com a cabeça baixa, rapidinho, para nem olhar no espelho, porque no seu coração você está feio. Eu falei, essa pessoa já é casada, já é comprometida. Para cada panela tem uma tampa.
Tem jeito. Alguém vai te achar muito bonito. Alguém vai te achar muito bonito. Alguém já te achou muito bonito. Vamos ver a próxima foto. Olha que rapaz bonito. O coração dele está como? O coração dele está como? Alegre. E o rosto dele está o quê? Formoso. Ainda que falte o time inteiro. Perdeu por WO. Não tem um jogador ali. Só está o bandeirinha direito e bandeirinha esquerda ali. Mas o coração alegre dele formoseia o rosto. Tem um ditado que dizem por aí que a menor distância entre duas pessoas é o sorriso. Sabe por que muitas vezes nós não encontramos alguém? Porque falta um sorriso. Porque o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Eu e a pastora Carla, nós trabalhamos com venda. Ninguém ficou assustado aqui? O pastor Marcos e a pastora Carla trabalham com vendas. O pastor Marcos e a pastora Carla trabalham. Algumas pessoas acham que isso é... Sério, pastor? Você trabalha? Pensei que você era só pastor e não trabalhasse. Não, eu trabalho e também trabalho na igreja. E lá nós sabemos e tem informações e pesquisas que mostram que quando uma pessoa entra em uma loja, se tiver 2 vendedores, de um lado tiver uma pessoa sorrindo e do outro lado tiver uma pessoa de cara feia, 80% vai comprar com aquela pessoa que está sorrindo. Por quê? Porque o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Mas você pergunta, pastor, e os outros 20% que foram com aquela pessoa de cara feia? Elas estavam distraídas e não perceberam. Caíram numa cilada. Porque a pior coisa que tem é andar com uma pessoa amargurada, com o coração triste, com a cara fechada. Diga, o coração alegre formoseia o rosto. Nós estamos profetizando, Deus liberou uma palavra de que nós vamos ter o final de ano mais alegre da nossa vida. E isso vai mudar o nosso rosto, vai mudar o nosso semblante. E isso vai trazer e vai atrair pessoas de longe para perto de nós. Porque tem pessoas que quando chega com aquela cara feia, todo mundo sai. Agora, não tem coisa melhor do que estar do lado de uma pessoa com o coração alegre, sorridente. Vamos ver a próxima foto. Esse daí já tem experiência de muitos carnavais. E a verdade é que ele só quer dar uns beijos só. Ele não quer compromisso sério. O negócio dele é festa, é carnaval. É só dar uns beijos. Ele não quer compromisso. Caso você queira só dar uns beijos, quando você for beijar alguém, você lembra dessa foto. A pessoa vai chegar para você e vai falar assim, eu te amo. Aí você fala para ela, mas o que você quer? Ah, só uns beijos. Aí você lembra dessa foto. Porque é uma pessoa que não tem compromisso. É uma pessoa que só pensa em tirar proveito. Porque nós sabemos que há um tipo de beleza que é para tirar proveito, não é? Nós sabemos que há um tipo de beleza que é para seduzir, que é para prostituir, que é para destruir. Tem pessoas que vão no banco assaltar o banco e elas vão o quê? Bonitas, bem vestidas. Porque nós sabemos que há um tipo de beleza que atrai, há um tipo de beleza, há um tipo de sorriso, de beleza, que é para destruição, que é para te atrair, que é para te seduzir, que é para te enganar e levar à destruição. É só para te roubar. É só para roubar o seu coração. É só para tirar proveito. Então nós sabemos que existe uma alegria no coração que formoseia o rosto. Nós sabemos que assim como eu vejo, assim as coisas são. Vai convencer a pastora Carla que eu sou feio. Para os olhos dela, eu sou a pessoa mais bonita. Ela e a minha mãe me acham lindo. Eu sei que você não me acha lindo. Eu sei que, né? Mas eu achei a tampa da minha panela. Ela me acha lindo. Aos olhos dela, eu sou lindo. Já estou com cabelo branco, barriga crescendo. Mas, diga, assim como os olhos veem,
assim eu sou. Existe um tipo de sorriso, o sorriso é a menor distância entre duas pessoas, mas tem pessoas que sorriem para você, que estão bem vestidas, mas são mal intencionadas. E você tem que estar esperto. Nós achamos que todo mundo é bom. Não pode abrir um sorriso pra gente, que a gente parece uma mala véia, já se abre todo também. Já fala nome, onde mora, senha do cartão, já empresta o nome. Então existe um tipo de sorriso que é maligno, que é diabólico. Nem todo mundo é bom. Não quero falar nada de ninguém aqui, mas nem todo mundo que está aqui é bom. Nem todo mundo que está aqui é bom. Espero que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Mas na igreja vai pessoas de coração mau também. Jesus falou que no meio do trigo cresceria o joio. Que no meio dos bons cresceria os maus. Então até mesmo na igreja, não seja inocente, irmão. Não é porque abriu um sorriso para você que foi na sua casa, que é uma pessoa boa. Nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Olha a vida da pessoa. Olha como ela trata os seus pais. Olha como ela trata as coisas sagradas. Olha como ela trabalha. E aí você vai saber se é uma pessoa boa ou não. Amém? Vamos ver a próxima foto. Esse já é de um personagem de um filme. Oi? É isso aí mesmo, é isso aí. Não sei falar isso não, mas é isso aí. É um filme, e aí está um personagem. Em todo filme tem o galã, tem o mocinho, tem o bandido e tem um feio. Mas até o Shrek termina bem, não é isso? Então, para você tem chance ainda. Amém? Vamos ver a próxima. Não adianta ter o corpo do Ken se o rosto é do Chuck. Tem muitas menininhas. Ai, pastor, olha o corpo dele, olha o abdômen dele. Mas você tem que olhar o quê? O coração e o rosto. É no rosto que você vai ver se o sorriso é de safadeza, de malandragem, ou se o sorriso é de alegria. Não adianta. Não adianta ter o corpo do Ken e o rosto e o coração maligno e diabólico do Chuck. Amém? Não falei para você que toda panela encontra a sua tampa? Todo mundo vai casar. Eu quero dar uma notícia boa para quem está solteiro. Quem está solteiro, levanta bem a mão aí. Quem está solteiro aí, procurando. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Você vai casar. Não se preocupe, você vai casar. Pode respirar fundo e... Ufa, que alívio, pastor. É uma palavra profética, pastor? Não, é uma verdade. Todo mundo vai casar. Você vai casar. Você vai encontrar a tampa da sua panela. Mas do jeito que você se vê, você é. E do jeito que você é, você vai encontrar alguém igual. Se você se vê um feio, você vai encontrar outro feio. E vai casar com outro feio. Assim como você é. Se você tem o coração mau, você vai encontrar outro que tem o coração mau. E vai casar com outro que tem o coração mau. Se você é bom, seu coração é alegre, formoseia o rosto. Assim como você vê, assim é. Você se vê uma pessoa bonita, assim você vai encontrar alguém. A pior coisa que tem é quando você arruma alguém para ficar, quando você está triste, você está mal. Você vai encontrar uma pessoa do mesmo jeito, do mesmo nível. Uma pessoa triste, uma pessoa má, que está desesperado para não ficar sozinho. Então relaxa, você vai casar. Amém? Vamos ver a próxima foto. Quem é esse? Quem é essa pessoa? Parece um dos Beatles. Adivinharam quem é essa pessoa? É o pai do pastor. É o apóstolo Gerson. Lembra que eu falei para vocês
que ele ministra nos encontros, nos acampamentos, ele ministra para jovens, ele fala, eu sei a dor que você está sentindo, eu sei a dor do feio, eu já fui muito feio, mas Deus me curou, Deus me deixou bonito. Olha como ele tem razão ou não tem? Ele sabe ou não sabe o que é ser feio? Ele sabe o que é ser feio. Olha o cabelo, olha o cinto, olha a calça. Lá, para anos atrás, isso era bonito. Mas ele se achava feio. Ele tinha muitos complexos. Ele se achava feio, e assim como ele se via, assim ele era. Mas um dia Deus ministrou ao coração dele. E por isso que ele fala, eu sei a dor do feio. E hoje eu sou bonito. Pode pôr a próxima foto. Deus faz milagres ou não faz? Fala para mim que isso não é obra de Deus. A transformação que aconteceu, nem cirurgião faz. A tristeza me enfraquece, a alegria me fortalece. Senhor, derrama sobre mim, sobre a minha cabeça, a unção de alegria. Diga, Senhor, derrama sobre mim a unção de alegria. Por quê, pastor? Porque se você tiver um coração alegre, o seu rosto vai ficar bonito. Se você ficar triste, o seu rosto vai ficar triste. Se você for alegre, o seu rosto vai ser formoso. Se o Senhor derramar unção sobre a sua cabeça, a unção de alegria, isso não é uma invenção, não é uma frase poética, não, é um salmo. Está na palavra de Deus. O salmista, ele ora e ele fala sobre aquele que é justo, aquele que não aceita as coisas erradas, e fala que este que não aceita as coisas erradas e que ama o Senhor, vai receber unção de alegria. E a unção de alegria formoseia o rosto. Então o terceiro princípio que nós vemos, diga o primeiro, o coração alegre formoseia o rosto. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, de orelha a orelha. Diga de novo para você, o coração alegre formoseia o rosto. Segundo princípio, assim como eu vejo, assim eu sou. Então se veja bonito. Fala para a pessoa que está do seu lado, se veja bonito. Não vai adiantar a sua esposa, não vai adiantar a sua mãe falar que você é o bonitinho, é o bebezinho da mamãe, é o tesourinho da mamãe, se você não achar isso no seu coração. Assim como eu vejo, assim eu sou. Amém? E vemos aqui que há unção. Há um poder espiritual, há uma unção sobrenatural para aqueles que amam a Deus e odeiam a injustiça. Diga, eu amo a Deus e odeio a injustiça. Por isso, o Senhor derrama sobre a minha cabeça a unção de alegria. Amém? Que milagre, né? Agora, cada pai vai ter os filhos que merecem, né? Não tem jeito. Eu escutei, viu, Mateus? Depois a gente conversa, viu? 3 meses de banco, viu? Assim como você se vê, assim você é. Eu estou nem aí pro Mateus. Eu tenho espelho em casa, eu me vejo. Mas eu também sou realista, sei que a idade chega. Quero ler um texto para vocês. Pastor Marcos Burgesi. O Senhor está tão diferente, diga, o Senhor está tão diferente. Amém. Por que esses olhos tão grandes? É para te olhar melhor, meu filhinho. Mas pastor, por que este nariz tão grande? Nem tão grande assim. É para te cheirar melhor, meu filho. Mas pastor, por que estas mãos tão grandes? É para te proteger melhor, meu filho. Mas pastor, por que esta boca tão grande? Quer mesmo saber? É para profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, meu filho. O pastor é diferente.
é estranho e parece um monstro. Ainda bem que não teve nenhum amém. É grande, forte, barbudo, fala alto e grita. Mas é para cuidar de você e proteger as verdadeiras ovelhas, filhos na fé, dos lobos, serpentes e escorpiões, falsos profetas e mestres, principados e potestades, que querem te devorar. O pastor de vocês teve que fazer uma escolha. Jesus, ele diz que ele é a ovelha que foi levada ao matadouro e que ele é o leão da tribo de Judá. E todo líder é um pouco leão e um pouco ovelha. Como discípulo do apóstolo Gerson, eu sou ovelha. Como pastor, eu sou leão. Muitas vezes você vê eu no púlpito, nervoso, esbravejando, intercedendo, clamando. E você tem que saber que por detrás de tudo isso, há um mundo espiritual, há espíritos malignos, há pessoas mal intencionadas, falsos profetas, falsos mestres, há demônios querendo te destruir. Então eu optei em ser mais leão. Por quê, pastor? Porque Deus colocou assim no meu coração. E até mesmo porque tem muito cordeirinho em cima do púlpito. Tem muita gente bonitinha em cima do púlpito. Eu prefiro, ao invés de ser mais ovelha em cima do púlpito, ser mais leão em cima do púlpito. Ser mais forte, ser um guerreiro, orar e interceder, para que os demônios não destruam a sua vida e a sua casa. Mas fora do púlpito, quem me conhece, fora da igreja, no meu dia a dia, eles não costumam dizer que eu sou uma ovelha. Alguns falam, pastor, você é tão bonzinho, parece uma moça. Aí eu quase viro um leão. Você é tão bonzinho, tão calmo, pastor. Queria ser como você, tão calmo, tão paciente. Mas eu na igreja, na vida espiritual, para cuidar da minha família e cuidar do rebanho que Deus tem me confiado como pastor, em cima do púlpito, na igreja, eu sou um leão. Agora você que me conhece no dia a dia como pessoa, no relacionamento do dia a dia, sabe que eu sou muito mais ovelha do que leão. Outro dia fui ministrar na casa de algumas pessoas e as pessoas até, pastor, tão diferente, né? O pastor não gritou, pensei que ia gritar na reunião. Mas esta foi a escolha que eu fiz. Pode parecer que para você muitas vezes eu estou feio, muitas vezes eu estou nervoso, muitas vezes eu estou brigando, mas saiba que é uma guerra espiritual. Nós não estamos aqui reunidos simplesmente para sermos uma igreja. Nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo e há uma guerra espiritual. Então eu gostaria que você tivesse bons ouvidos, que você tirasse boas conclusões, que você não pensasse que é pessoal, mas que muitas vezes é porque atrás da sua vida, no seu cangote, próximo da sua casa, te rodeando, te cercando, está demônios para te destruir. Pessoas mal intencionadas, que sorriem para destruir e roubar o seu coração, para entrar na sua casa e trazer prejuízo. Pessoas que vão levar filosofias, ideias contrárias para contaminar o seu coração e destruir a sua família. Então essa foi a opção que eu escolhi. Tem mais alguma foto? Termina aí, né? Eu queria agora falar de duas pessoas, de uma forma bem simples, bem rápida. Para depois nós falarmos. Mas antes de falar desses dois personagens bíblicos e trazer alguns princípios bem simples, queria falar para você que todos nós, quando estamos crescendo, principalmente na fase da juventude, da pré-adolescência, nosso corpo passa por mudanças muito grandes, muito bruscas. A voz muda, o rosto começa a ficar cheio de espinho, os seios começam a crescer, a gente começa a ficar estranho. Tanto a parte física, a voz, o rosto, as espinhas, o corpo. Uma parte começa a crescer mais rápido do que a outra. Fica grande, magro, o outro fica baixinho, gordinho, toda essa questão. Também tem a parte dos hormônios.
Porque é onde os hormônios estão à flor da pele. A gente fica mais irritado, fica mais nervoso. Isso faz parte da vida. Só que muitas vezes, nesses momentos importantes de crescimento, diga, todo crescimento é importante. Mas nós temos que entender que é nesses momentos importantes, onde crescemos, onde estamos nos desenvolvendo, onde estamos nos preparando para grandes conquistas, que o inimigo vai entrar. Então a sua voz está mudando, o seu rosto está mudando, o seu corpo está mudando, e você se sente estranho, você se sente mal. Os hormônios ajudam a você a se sentir a pior pessoa do mundo, tudo fica estranho, ninguém te entende, mas é aí que o inimigo entra. Diga, é quando eu estou crescendo que o inimigo entra. E aí ele começa a ministrar, começa a falar que você é feio, que o seu cabelo é feio, que você lava o cabelo com shampoo de milho, por isso que é esse sabugo de milho. Ele começa a ministrar sobre o seu cabelo, sobre a sua pele, sobre a cor da sua pele, sobre onde você nasceu, sobre quem é os seus pais. Ele começa, e aí vem os endemoniadinhos, né? Os bullying, né? Faz brincadeira sem graça, fala que é narigudo, e nem é narigudo. Meu pai nunca foi narigudo. Eu também nunca fui narigudo. Mas aí vem e fala, você é narigudo, você é barrigudo, você é careca. E essas palavras vão entrando no nosso coração. Você é feio. Você não vai crescer. Você nunca vai conquistar nada. Você vai ser ninguém nessa vida. Você tem a voz estranha. Você anda tudo errado, você é estranho. E essas coisas começam a ministrar o nosso coração. É lógico que na fase do crescimento, isso é mais forte, é mais intenso, porque as mudanças são muito intensas. Mas muitas vezes, já como criança ainda, pequenininho, começando a andar, muitas vezes recebe palavras contrárias, palavra de zombação, de zombaria, e até mesmo depois de adulto. E essas palavras vão marcando o nosso coração. Parece que é só brincadeira, na hora a gente dá risada, leva na brincadeira, mas isso vai marcando o nosso coração. E muitas pessoas vão se sentindo, porque receberam palavras, e essas palavras entraram no coração e feriram, e fazem moradas de demônios, porque toda ferida é onde os demônios habitam. Os demônios habitam em feridas, onde há sangue, onde há sacrifício, onde há tristeza, onde há ódio. E estas feridas são abertas, e há sangue, e a tristeza, e a depressão, e a raiva, e os demônios começam a habitar nisso, e nós vamos crescendo, e tendo uma vida de que realmente nós somos feios, que realmente nós vamos ficar sozinhos, não vamos casar, que realmente uma parte do nosso corpo é feia, é estranha, é desproporcional, mas nós temos que muito mais do que dar ouvido aos outros, e aquilo que o inimigo quer colocar na nossa mente, no nosso coração, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e odiar o pecado, para que a unção da alegria venha sobre nós, para que o nosso rosto fique formoso. Eu vou falar uma coisa para você, tem gente que gosta dos olhos. Olha que olhos azuis bonitos. E outros gostam da remela. Um gosta dos olhos, outros gostam da remela. Vou fazer o quê? Um acha uma pessoa bonita e outro acha aquela pessoa feia. São gostos. É gosto. Um gosta de pessoa alta, outro gosta de pessoa baixa. Um gosta de magro, outro gosta de gordinho. Então falando, não, pastor, não é gordinha, é fofinha. Mas se você deixar, o diabo vai ministrando, ele vai fazendo feridas, e você vai crescendo com um coração triste, amargurado. E aí você sempre tem aquelas crises. Aí os jovens colocam boné para tampar o cabelo feio. Aí não sai de casa porque saiu uma espinha. Para sair de casa tem que ficar 2 horas fazendo maquiagem, passando reboque na cara. E a gente vai aceitando estas palavras. A gente vai aceitando estas palavras contrárias. A gente vai aceitando estas palavras que ferem o nosso coração. E que criam feridas. E que fazem o nosso coração sangrar e demônios habitarem. Aonde há trevas,
aonde há tristeza, há um demônio alojado. Se você se considera uma pessoa feia, existe uma influência maligna que feriu seu coração e que está trabalhando na sua mente. Mas você vai continuar acreditando em esta imagem deformada que você tem, porque tem pessoas que são tão doentes, elas estão tão doentes, que elas olham para o espelho, está magro, magro, magro mesmo, e ela acha que está gorda. E tem vários tipos de doenças. A pessoa é bonita, mas se acha a pessoa mais feia do mundo. Mas ou nós acreditamos no que os outros falaram, ou nós acreditamos naquilo que o inimigo está ministrando na nossa mente, aquilo que está no nosso coração há muito tempo, ou nós acreditamos na palavra de Deus, que é a verdade, que liberta e que cura. Ou você crê que você é filho do cruz credo com não sei o quê, ou você crê que você é filho de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Ou você crê que você é a imagem e semelhança de Deus, ou você sempre vai se considerar uma pessoa feia. Ou você pede para que Deus pingue colírio nos seus olhos e te dê visão, para que você veja a você mesmo como Deus te vê, e vê você como a imagem e semelhança dele. Você vai ficar sempre vendo uma pessoa distorcida. Sempre vai ver algo estranho. Sempre vai ver algo deformado. Vou falar uma coisa para vocês, não sei se eu devo falar. É o testemunho de uma professora. A professora tinha um menino. Falo ou não falo? Estou meio com receio de falar. Vai que eu escandalizo os irmãos, né? E aquele filho foi crescendo, chegou a uma certa idade. E aquele menino começou a ficar triste. Triste, não saía de casa, a mãe conversava, nada resolvia, não dava certo. E aquele menino continuava triste, continuava mal. E aquela professora estudada procurou todo tipo de médico, psicólogos, nutricionista, ele não queria mais comer, estava mal. Mas num certo dia ela levou aquela criança, o seu filho, que era uma criança nova, que estava crescendo, bonita, mas que estava muito triste, e levou no médico. E aí o médico pegou, como toda criança, né, ainda não levei minhas filhas mas todo menino quando vai no médico vai falar assim, abaixa a calça. Aí o menino abaixa a calça e olha para cima, né? Aí o médico agora põe a mão assim, ó, e sopra. Aí sopra para fazer exame, né, da parte íntima. Ah, tá tudo bem. Você tá saudável. Menino bonito desse, saudável, com um piu-piu desse, você vai ser feliz pro resto da vida. Aquele menino depois disso mudou. E muitas vezes a gente tem complexos e tem traumas físicos, sexuais. As meninas, quando os seios começam a crescer, começam a arcar para frente. Se acha a pior pessoa do mundo, uma pessoa feia. Mas nós temos que ter sabedoria para lidar com isso. Somente os pais. Se essa mãe não tivesse sabedoria para lidar com esse filho, uma coisa tão simples, e ela conseguiu resolver. E muitas vezes os nossos filhos estão indo para o mesmo caminho, por causa de um cabelo, porque na escola fazem gozações, porque tiram sarro dele, ele começa a ficar mal, não quer mais ir na escola, começa a tirar nota baixa, e a mãe, o que está acontecendo com meu filho? Meu filho não quer mais ir para a escola. E muitas vezes as palavras que estão sendo ministradas, que estão sendo liberadas, são palavras contrárias, de zombaria. Mas você que é um pai, uma mãe inteligente, que é um irmão mais velho, você vai fazer o quê? Meus filhos são bonitos, são a imagem e semelhança de Deus. E você ministrando isso, ele vai criando com a verdade e com uma visão correta de quem ele é. Por isso nós, como pais, somos ministros. Eu sempre falo para vocês que vocês são os bonitos, não falo? Não falo para vocês, povo bonito. Porque nós temos que ministrar, senão o inimigo ministra sobre o seu filho. E quando você vai ver seu filho perder o ano e começa a ser destruído. Por causa de uma palavra, de uma brincadeira na escola.
Por isso, acompanhe os seus filhos. Ministre sobre os seus filhos. Elogie os seus filhos. Fale das qualidades que eles têm. Fale das qualidades. Fale o quanto eles são bonitos. O quanto eles são a imagem e semelhança de Deus. O quanto vocês amam os seus filhos. Porque, infelizmente, em todo lugar tem pessoas más. Você pode colocar o seu filho na melhor escola, mas mesmo lá na melhor escola vai ter pessoas más. E se você não souber ministrar os seus filhos, cuidar deles e proteger eles com um amor e com palavras de bênção, ele se perde. Como era o exemplo dessa professora. Nós vamos ver agora duas pessoas importantes da Bíblia. Daniel e Esther. Daniel e Esther eram dois jovens e tiveram as suas famílias destruídas, a sua nação, seu território foi invadido, foi tudo destruído, eles foram levados como cativos. E eles, como cativos na Babilônia, eles tiveram uma oportunidade. Diga, todos nós temos uma oportunidade. Até um escravo tem oportunidade. E Daniel e Esther são dois jovens que foram levados cativos como escravos para uma terra estranha, mas mesmo como escravos, sem os pais, em uma terra estranha, eles abraçaram uma oportunidade. Diga, eu tenho que aproveitar a oportunidade. E nós sabemos que no caso de Daniel e no caso de Esther, houve uma oportunidade. No caso de Daniel, o rei queria selecionar e preparar homens para serem bons governadores. E Daniel foi separado para ser treinado, para ser um grande governador. E no caso de Esther, nós sabemos que a rainha Vasti não obedeceu o rei e foi retirada. Deixou de ser rainha. E com isso, surgiu a vaga para uma nova rainha. E Esther foi selecionada para ser preparada e talvez escolhida pelo rei para ser rainha. Então todos nós temos oportunidades. A questão é, eu estou aproveitando as oportunidades que eu tenho? Eu estou aproveitando as oportunidades que Deus está me dando? Ou eu deixo as oportunidades passar? Ah, pastor, eu não sou ninguém. Pastor, eu não tenho pai. Pastor, isso. Pastor, eu fui destruído. Pastor, eu estou numa terra estranha. Amém. Daniel também era. Esther também era. Eram jovens, novos, imaturos, sem o pai, sem a mãe. Foram levados cativos, a sua casa foi queimada, a sua nação foi destruída, e eles foram levados como escravos para a Babilônia, um lugar de gente louca, um monte de lei, um monte de deuses. Mas mesmo eles, sem pai, mesmo num lugar estranho, com uma história de destruição do passado, de morte, eles foram levados como cativos, mas aproveitaram uma oportunidade. Eles só tiveram uma oportunidade, e eles aproveitaram essa oportunidade. Muitas vezes Deus já nos deu tantas oportunidades, quantas vezes Deus nos deu já tantas chances e nós desperdiçamos. Então não importa quem você é, como você é, de onde você veio, o que te aconteceu no passado, quem é a sua família. O que importa é se você está aproveitando as oportunidades. Diga para a pessoa que está do seu lado, aproveite a oportunidade. E esses dois jovens, eles foram separados, foram selecionados para começar um treinamento para se tornarem governadores e rainha. E uma das principais características que eles tinham que ter era ser belos. Diga, ser bonito. É uma característica importante. E nós vemos que esses dois jovens passaram por um processo de treinamento. Nós vemos que Hadasha, ou Esther, como foi conhecida, o nome dela, Hadasha, significa uma planta pequena. Uma planta pequena que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser regada. Hadasha significa uma menina, uma jovem, que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada, que precisa ser regada, para que essa planta cresça. Todos nós precisamos ser tratados, precisamos ser regados para crescer e dar resultados. O nome dela, Esther, como ficou conhecida, significa luz brilhante. Quando você é uma Hadasha, quando você é pequena, uma planta pequena, que é tratada, que é regada, que é ministrada, que é instruída,
Você cresce para brilhar. Diga, eu nasci para brilhar. Quando Jesus veio a essa terra, a primeira coisa que acontece, quando ele entra na terra, diz que uma nova luz se viu e quem estava à sombra da morte, teve vida. Então o nosso Deus é luz. E ele diz, seja sal e seja luz. E esta jovem, com um histórico terrível de destruição e de morte, levada como cativa à Babilônia, abraçou uma oportunidade. E o nome dela diz muito. Uma planta pequena. Diga, eu sou uma planta pequena. E quando eu sou uma planta pequena, eu tenho um coração simples, humilde, pronto para aprender e para crescer. E todo aquele que é pequeno e deixa ser tratado, e deixa ser regado, e deixa ser podado, vai crescer uma grande árvore para brilhar. Diga, eu nasci para brilhar. E Daniel significa Deus é meu juiz. Ainda que você esteja como escravo, nós temos que ter consciência que Deus é o meu juiz. Não tome partido de nada, não precisa brigar. Diga, Deus é o meu juiz. Diga de novo, Deus é o meu juiz. Diga, é Deus que julga a minha causa. Eu gosto muito da passagem de Abraão, o apóstolo Gerson fala muito sobre isso. E às vezes que nós tivemos um congresso que foi um sucesso. As pessoas chegam, pastor Marcos, pastora Carla, que sucesso esse congresso. Foi uma bênção, Deus falou comigo. Eu olho para Deus e falo, Deus, eles estão elogiando o Senhor. Porque eu não tenho sabedoria para fazer um congresso. Eu não tenho força para organizar um congresso. Não consigo nem organizar a festa de aniversário das minhas filhas, que de lá um congresso. Falei, Deus, eles estão elogiando o Senhor. Quando eles me elogiam, eles elogiam o Senhor. Eles estão te elogiando. Eles estão falando que o teu congresso foi uma bênção. Que o teu congresso trouxe paz e prosperidade, trouxe revelação a ele. Mas tem pessoas que... Porque Deus chega para Abraão e fala, os que te abençoarem, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. E tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que têm raiva. Como o pastor é feio. O pastor é muito feio. E aí eu falo, Deus, estão falando do Senhor. Porque eu sou a sua imagem e semelhança. Diga para você mesmo, quando falam bem de mim, estão falando bem de Deus. Quando falam mal de mim, é de você. Quando estão falando mal de mim, estão falando mal de Deus. E Deus abençoa os que te abençoam e amaldiçoa os que te amaldiçoam. Deus é o juiz. Deus é o juiz. É Deus que cuida de você. Não se preocupe. Não queira ser juiz. Não queira julgar a causa. Não queira dizer quem está certo e quem está errado. Não entre em brigas e confusões. Ame a Deus. E odeie. Odia. Eu sempre brinco com as minhas filhas. Filha, a gente odia. Porque todo dia a gente odia o pecado. E quando você ama a Deus e odeia o pecado, a unção de alegria está sobre você. Amém? E Daniel, o nome dele significa isso. Deus é o meu juiz. Quantas vezes acusaram Daniel? Quantas vezes lançaram ele na cova dos leões? Lançaram ele na fornalha? Mas quem foi o juiz e julgou Daniel? Deus. Se te colocaram na fornalha, você não está sozinho. Deus não te livra da cova dos leões. Deus te livra lá dentro dos leões. Se você está passando por uma dificuldade, por uma acusação, houve uma armação, como houve na vida de Daniel, para que ele parasse de orar, de buscar a Deus. Se armaram contra você para te lançar na cova ou na fornalha, diga, Deus é o meu juiz. Esses dois jovens, para se tornarem belos e governadores, passaram por duas coisas. Daniel, quando chega na Babilônia, ele vê tanta coisa errada, que ele coloca no seu coração não se contaminar. Diga, eu coloco em meu coração, não se contaminar. Por quê? Porque se o meu coração se contaminar, entrar a tristeza, eu perco a beleza. E eu perco a oportunidade. Então diga, eu coloco no meu coração, não se contaminar.
No seu coração não pode entrar tristeza, amargura, raiva, frustração, medo, ódio. Se o seu coração se contaminar, o seu rosto fica contaminado. E as portas se fecham. Então Daniel colocou em seu coração não se contaminar. Separação e consagração. E os dois, eles são separados pelo rei para passarem por um tratamento de beleza. Diga, eu preciso de um tratamento de beleza. Rainha Esther passou 1 ano por tratamento de beleza e Daniel passou por 3 anos. O que eles tinham que fazer para se tornarem bonitos e belos aos olhos de todos? Diga, o que eu preciso fazer para ser bonito? A primeira coisa que eles tiveram que fazer, e eles tinham que entender, e fazia parte do seu treinamento, do seu tratamento de beleza, durante 1 ano, durante 3 anos, eles tinham que aprender, crescer e amadurecer. Diga, para eu ser bonito, eu preciso aprender, crescer e amadurecer. No caso da rainha Esther, ela ia substituir a rainha Vasti, porque a rainha Vasti era muito bonita, era a mais bela, só que era desobediente. Deus não está atrás dos mais bonitos, Deus está atrás dos obedientes. A rainha Vasti, o nome dela significa a mais bela. Você pode ter muito conhecimento, muita sabedoria, você pode ter crescido muito, você pode ser o cara, a mina, mas se você não for obediente aos olhos de Deus, Deus te tira. Diga, eu preciso crescer, amadurecer para governar. Diga, aprender, crescer e amadurecer. Para que eu quero crescer, aprender, crescer e amadurecer? Diga, para obedecer. Quando a gente cresce em Deus, nas coisas de Deus, a gente aprende, a gente cresce e a gente amadurece e a gente deixa de ser desobediente. Esse foi o primeiro tratamento que eles tinham que fazer. Não adianta você, como a rainha Vasti, ter uma oportunidade de ser rainha, e se você for rainha e não obedecer ao rei, você perde a sua coroa. Você perde a glória que Deus dá. Diga, se eu não obedeço, eu perco a glória, a coroa. Então aprender, crescer e amadurecer. A segunda coisa, higiene, diga higiene, beleza e boa apresentação. A questão da beleza entra na questão da higiene. Ter as unhas limpas, cuidar dos dentes, cuidar do mau hálito. Imagine uma rainha chegando perto do rei, e aí na hora, o rei cai para trás. Levanta o braço para acenar para o povo, aquele matagal debaixo do braço. Isso não é santidade não, gente. Ter esse matagal debaixo do braço e nas pernas não é santidade não. Isso é porquice, é falta de higiene. Santidade é ter uma vida de oração e intimidade com Deus. Não usar perfume é prejuízo para o pastor e para a pastora. Então você tem que usar desodorante, tem que usar perfume, tem que escovar os dentes, tá com a unha feita. Isso é higiene, isso não é santidade não. Muitas igrejas, muitos pastores, até bem intencionados, mas cheios de regras humanas, falam que tem que deixar as pernas cabeludas. Se ele gosta de mulher de perna cabeluda, que a mulher dele que fique. Se a tara dele é por mulher de perna cabeluda, amém, problema dele. Isso não é santidade, isso é falta de higiene. Santidade é ser como o Senhor é. Santo como o Senhor é. Odiar o pecado como o Senhor odeia o pecado. Então, pentear o cabelo, tratar o cabelo, cuidar do corpo. Diga isso aqui. É templo do Espírito Santo. Você gostaria de entrar aqui e a casa de Deus estar suja? E você é a casa de Deus, você quer que Deus more num lugar sujo, fedido, com mau hálito?
Diga higiene, beleza. Agora, quando a gente fala de higiene, beleza e boa apresentação, porque a rainha e o rei tinham que aprender a entrar e a sair, a se comportar, a falar, a saber se pôr, a saber sentar na mesa, comer direito na mesa. Diga, tudo isso faz parte da beleza, para que eu seja um governador ou uma governadora. Então a primeira coisa começa com o coração alegre. Pensou se a rainha Esther e Daniel chegasse lá, nada deu certo na minha vida, meus pais morreram. Meu irmão, para frente, para frente. Continua a vida, continua. Se alguém da sua família morreu, você não precisa morrer junto não. Tenha o período de luto, é 40 dias chorando no máximo. 7, 21, 30, até 40 dias você pode chorar, depois enterrou e vida para frente. Se os seus pais morreram, se você não tem pai, a vida continua. Se a sua casa foi destruída e você foi levado como escravo, a vida continua. Se você deixar o seu coração se amargar com tristeza, o rosto perde a alegria e as portas se fecham. Aí só vai entrar na sua vida aquele perdido que não prestou atenção. Lembra lá? 80% vem para o lado da pessoa que está sorrindo. 20% vem para os que estão de cara feia, amarrada. Quando você sorri, é a menor distância entre duas pessoas. E a menor distância entre o teu patrão para você ter um aumento de salário. É a menor distância para que uma nova porta se abra na sua vida. É a menor distância para que uma oportunidade surja na sua vida e na sua família. Diga o coração alegre. Formoseia o rosto. Diga, assim como eu vejo, assim eu sou. Diga, a partir de hoje, eu tomo a palavra de Deus como verdade que liberta e que cura. Diga, eu sou. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E eu sou bonito, como meu Pai é. Diga, Senhor, cura os meus olhos, para que eu possa ver uma pessoa bonita e assim ser. Guarde o seu coração para não se contaminar. Guarde o seu coração das pessoas que têm a boca maligna, que fazem críticas, zombaria. Guarde o seu coração das ofensas. Guarde o seu coração das mentiras, das provocações. E coloque no seu coração a palavra de Deus, que é a verdade, que liberta, que cura e que derrama sobre nós a unção de alegria. Mas para terminar, eu tenho que mostrar para você. Vocês acham que acabaram as fotos? Eu vou mostrar a pior foto para você. Sabe aquela pessoa que é feio de morrer? Alguém conhece alguém aqui que é feio de morrer? Quem conhece alguém aqui muito feio, sem ser o pastor? Viu, Mateus? Alguém conhece alguém muito feio? Eu conheço a pessoa mais feia do mundo. E essa pessoa aquela pessoa que fala assim, você é feio de morrer, rapaz. Você tinha que morrer de tão feio que você é. Nem casou. Eu falei para os jovens, fiquem tranquilos, porque se eu casei, vocês vão casar. Quantos aqui são casados? Aí, ó, bem mais feio que vocês, ó. Já velhos, casaram. Vocês jovens, bonitos. A Bíblia diz, eu falo com os jovens porque os jovens são fortes. Vocês vão casar. Mas eu conheço uma pessoa tão feia, que é feia de doer, que não deveria nem ter nascido. Ele nem casou de tão feio que era. Vocês sabem quem é? Posso colocar a foto dele? Vocês têm certeza que vocês querem ver? Não é brincadeira, não é de nenhum filme de terror. É a pessoa mais feia que já pisou nessa terra. O bicho era tão feio, que era feio de morrer e morreu de feiura. Não arrumou uma paquera, não deu um beijinho e não casou, porque o bicho era feio. Feio de doer. Vocês têm certeza? Prepara as crianças. Prepara as crianças.
Eu vou mostrar a foto e depois eu vou ler a palavra, para que haja libertação e cura. Porque é um trauma. É um trauma. Gostaria que apagassem as luzes. Pode apagar. Isso. 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 Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Se for uma menina, você fala, não se preocupe, eu te protejo. Já arruma uma namorada na casa de Deus aí já. Eu vou colocar a foto, vocês estão preparados? Depois eu vou ler um texto na Bíblia, você não vai ler porque está escuro. Mas você sabe que é da Bíblia, eu estou lendo, estou deixando bem claro que é da Bíblia. Pode colocar a foto, Andréia. Esta é a pessoa mais feia que já pisou nessa terra. É a pessoa mais feia que já veio a esse mundo. Ele é tão feio, que a palavra fala sobre a feiura dele. O próprio pai dele, Deus Pai, fala sobre a feiura do seu filho. Eu vou ler o texto que fala sobre isso. Em Isaías, você que quiser marcar, Isaías 53, versículo 1 e diante. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Você está dando crédito ao que está sendo ministrado hoje? Versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Não tinha parecer nem formosura. Em algumas Bíblias, traduções dizem, não havia beleza nenhuma nele e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Não é eu que inventei essa mensagem. Não é eu que inventei esse texto. Mas Isaías vê Jesus na cruz, e Jesus tomado pelo nosso pecado, pela nossa deformidade, pela nossa sujeira, pela maldição, pelas coisas feias, horrendas, as coisas más, malignas, os pecados, iniquidades e maldições. Quando Deus mostra para Isaías Jesus na cruz e fala sobre Jesus, e fala sobre tudo de feio, tudo de mal, todos os pecados, maldições e iniquidades que ele levou, ele olha para Jesus e fala, ele era feio, não havia beleza, não havia formosura, o homem mais feio. As pessoas desviavam o rosto dele, porque não encontravam beleza e formosura nele. Jesus, como nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, enviado para nos libertar e nos curar, ele levou as palavras contrárias, as zombarias, ele foi zombado, ele foi cuspido, esbofeteado, ele levou toda a palavra contrária, toda a palavra de maldição, ele levou toda a deformidade, tudo que é feio, tudo que é pecado, para restaurar e restituir o homem, a mulher e a família, e para que verdadeiramente o homem seja a imagem e semelhança de Deus, do seu Pai. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, colocasse a mão sobre o seu coração. É um momento de cura, Deus está ministrando, Deus te fez abrir o coração, Deus te fez rir, sorrir. Você abriu o seu coração com essa mensagem. Você abriu o seu coração, você abriu o seu rosto.
para ser ministrado e a palavra da verdade entrar. Você abriu seu coração para que as mentiras fossem arrancadas e as feridas curadas, cicatrizadas. Para que você não ouça mais a palavra contrária e aquilo que os teus olhos doentes veem.